Oi, oi, pessoal! Boa noite! Na nossa aí, sequência, né, de encontros ao vivo aqui com a Nutri, né? Todos os dias às 19h19, tô trazendo aqui conteúdos muito importantes para te ajudar a secar e a chegar no seu corpo ideal aí. Começando esse 2023 com força total. E hoje a gente vai falar sobre o carboidrato, né? Será que ele é mocinho ou vilão nesse processo de emagrecimento? Pois é, gente, o carboidrato, se você não souber fazer as estratégias certas, não saber fazer combinações aí inteligentes, ele pode ser um sabotador do seu emagrecimento, mesmo você usando uma dieta toda calculada, toda aí planejadinha, tá? Porque esse detalhe aqui vai influenciar muito na queima de gordura e na quebra da gordura. Então hoje eu vou trazer mais esse assunto aqui para vocês e vou falar sobre isso. Boa noite, Paloma. Boa noite, Tawane. Hoje a gente vai aqui aprender a comer carboidratos de uma maneira. A gente vai aprender a comer carboidratos hoje de uma maneira estratégica para conseguir secar e eliminar a pochetezinha, essa gordurinha que está aí localizada, inclusive fazer com que você não perca aí o volume muscular, não fica ali com aquele bumbum flácido, não fica com as pernas flácidas, né? Fica tudo firminho, tudo bonitinho. E para isso a gente precisa usar estratégias certas nesse processo de emagrecimento, tá? Isso. Então vamos lá, galera. Vamos entender como que esse carboidrato vai impactar no seu processo de emagrecimento e por que, principalmente, não adianta você ficar ali contabilizando calorias, treinando igual uma louca, porque isso aí não vai ser o suficiente às vezes para você emagrecer, você eliminar essa pochete que tá te incomodando. Então vamos acompanhar o raciocínio aqui com a Nutri. Se caso surgir uma dúvida, não ficar tão claro, vocês perguntem, tá? Manda aqui no comentário para mim, para eu conseguir, né, fazer vocês acompanhar esse raciocínio, porque é muito importante, vai fazer muito sentido para vocês. Então vamos lá, gente. O que a gente tem que pensar aqui primeiro? Que o carboidrato ele é importante para o nosso corpo, porque, como eu já expliquei para vocês em outras lives aí, ele é o principal fornecedor de combustível, de energia para o nosso corpo funcionar, tá? Então aí, o que a gente tem que fazer não é deixar de comer carboidratos, mas comer carboidratos de uma forma inteligente, estratégica, para que ele nos ajude a secar, a emagrecer e a perder aqueles quilinhos ali que a gente vem carregando aí, né, ao longo dos meses, anos até, porque às vezes tem mais de meses que a gente tá nessa luta desse processo aí de reduzir medidas, tá? Então, o carboidrato, gente, ele vai ser esse principal fornecedor de energia, só que quando a gente pensa no metabolismo dele, né, na absorção da retirada dessa fonte de energia, a gente tem que pensar que os tipos de carboidratos, os horários que a gente consome esse carboidrato, né, as quantidades vão influenciar na resposta que ele vai ter para o nosso corpo, para o nosso metabolismo, tá? Então, vocês vão entender aqui que são estratégias simples, vocês vão conseguir aplicar e conseguir ter resultados. Então, vamos lá. Primeiro ponto, recapitulando. Opa, eu já voltei a tosse novamente. Oh, meu Deus. Primeiro ponto aqui, gente. Os carboidratos. Que alimentos fornecem carboidratos? Então, ali, não é só o açúcar, né, que a gente usa para adoçar, mas açúcar, mel tem carboidrato, frutas tem carboidrato, arroz tem carboidrato, pão tem carboidrato, mandioca tem carboidrato, tá? Então, todos esses itens aí possuem carboidratos. Só que esse carboidrato, quando a gente come, ele vai ser quebrado em uma molécula chamada glicose, tá? E essa glicose que vai ser transformada em energia, combustível para o nosso corpo funcionar.
Aí o que que acontece? Quando a gente come carboidrato, tem essa glicose e aí a gente precisa de um outro fator que é a insulina. Por quê? A insulina que vai ajudar, né, que vai fazer com que essa glicose, né, consiga se transformar em energia para o nosso corpo. Então a insulina, ela é uma amiguinha ali da glicose para ajudar a glicose e fazer o papel que ela precisa ser desenvolver. Tá? Então, até aí ficou claro, deu para vocês entenderem, né? É o simples, né? O carboidrato vai fornecer glicose, que vai virar energia, né? Vai virar combustível para o nosso corpo. E para isso a gente precisa da ação de um hormônio chamado insulina, tá? Aí a gente pensa assim, beleza, ciclo normal, funcionando normal, só que isso é um ciclo de uma pessoa que está fazendo estratégias normais, né? Que está ali tendo uma alimentação equilibrada durante esse processo de emagrecimento. Porque quando a gente faz o consumo inadequado, vamos dizer assim, desse carboidrato, essa insulina, ela passa a ser uma inimiga do processo de emagrecimento. Por quê? Quanto mais glicose a gente tem, quanto mais glicose está sendo liberada ali na corrente sanguínea, automaticamente, o que a gente vai precisar? De mais insulina. Porque para cada uma moléculazinha ali de glicose, a gente precisa uma de insulina para levar ela ali, para ela virar combustível. E o que pega aqui? Acontece nesse processo que o nosso corpo, de tanto ter esse estímulo, de tanto ter glicose e tanto ter insulina, ele começa a ficar resistente à insulina. É como se ele não quisesse mais papo com ela. Ele tá vendo ela toda hora ali, ele não quer mais papo com ela. Por quê? Porque essa insulina, ela vai fazer uma sinalização ali para o nosso corpo, que é o seguinte. Pensa aqui comigo, você tá lá, né? Você tá em processo de emagrecimento, você tá aí fazendo uma dieta, contando calorias, fazendo aí, né, uma restrição, tá treinando bastante, mas tá comendo ali, né, carboidratos de maneira sem estratégia, em horários não legais, ali inadequados, consumindo tipos de carboidratos que não são muito interessantes, então, por exemplo, balas, café com açúcar, né? Você fica comendo aquilo ali o tempo inteiro. Aí, a insulina ali, o que ela pensa? Poxa, eu já tenho aqui um tanto de glicose chegando. Tem muita glicose chegando aqui. Para mim poder carregar, eu não tô dando conta. É muita coisa para mim poder trabalhar. Aí o que ela faz? Ela vai lá e faz uma fofoquinha. Ela vai lá no seu tecido adiposo, ou seja, na sua pochete, na sua gordurinha localizada, e fala assim: olha, aqui, eu sei que, por exemplo, aqui, né? Essa pessoa tá tentando emagrecer, eu sei que ela tá treinando igual uma louca, tá fazendo aí, né, de tudo para emagrecer, mas não vamos liberar essa pochete dela, não vamos deixar ela queimar essa gordura localizada, porque como que ela vai queimar essa gordura localizada, vai usar essa gordura como forma, né, de combustível, se toda hora ela tá mandando aqui glicose e eu não tô dando conta do recado. Então, não vamos queimar essa gordurinha que tá localizada. Deixa ela guardadinha aí. E a hora que normalizar, a hora que eu conseguir controlar esse tanto de glicose que tá chegando aqui pra mim, aí você volta a queimar essa gordura que tá aí guardada, tá? Então, isso aqui, gente, gera um certo bloqueio, tanto na queima de gordura, na quebra de gordura. Por isso que às vezes você tá aí, ó, estagnado. Por isso que aí você tá tentando ali, tá tomando chás, por exemplo, né? Tá fazendo ali um jejum, por exemplo, mas não tá conseguindo emagrecer. Às vezes você tá até com baixa calorias, não tá consumindo calorias demais, mas a forma que você está consumindo os carboidratos está te prejudicando nesse processo de emagrecimento. Conseguiram entender isso? Deu para pegar essa ideia aqui? Que se você estiver consumindo, né, chegando muita glicose ali, essa insulina ela começa a não dar conta do recado. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pedir para o seu corpo parar, bloquear a queima de gordura, parar o processo de emagrecimento, né? Porque tá chegando muita glicose. E por que ela faz isso?
Porque a glicose, quando em excesso, né, ela vai ter que ser estocada. O nosso corpo simplesmente ele não elimina a glicose no xixi, o nosso corpo não elimina a glicose no cocô. Para o nosso corpo, se você comeu excesso ali de carboidratos, esse carboidrato ele vai virar gordura. Então, como que ele vai, né? Como que a insulina vai ficar pegando ali mais glicose, né? E absorvendo, ajudando você a gastar essa glicose. Se você ali come em excesso, ela passa a não dar conta, então ela não vai deixar você também a bloquear aquela gordurinha que tá ali localizada, tá? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado com o consumo do carboidrato. Não é simplesmente cortar o carboidrato, não é parar de comer, mas ter estratégias certas para você conseguir comer eles e não atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Não estagnar, não entrar aí num platô, né, numa paralisação, tá? E aqui é muito importante a gente conhecer os carboidratos. Porque a gente tem dois tipos de carboidratos aí, tá? Então, a gente tem aqueles carboidratos que são refinados, tá? Eles recebem esse nome porque eles passaram provavelmente por um processo de refinamento. Então, ou seja, ele tá mais fino, é como se ele fosse mais fino. E se ele é mais fino, né, se ele é menor, né, ele é mais fácil de ser absorvido pelo nosso corpo, tá? Então, esse tipo de carboidrato refinado, a gente tem como exemplo aí o açúcar, os doces, os pães, né, brancos aí, igual o pãozinho de doce, por exemplo, as bolachas recheadas, tá? Então, principalmente esses itens industrializados são carboidratos refinados, porque eles têm na sua composição uma grande quantidade de açúcar, que é um carboidrato refinado, tá? E a gente tem um outro tipo de carboidrato, que é o carboidrato complexo. O nome mesmo já diz, ele é complexo, então o quê? Ele é mais grande, ele é mais difícil, por exemplo, né? Se a gente for fazer uma analogia, o refinado seria aquele que é mais delicado, né? Seria, né, um cavaleiro aí. Já o complexo, ele já é mais turrão, né? Ou seja, ele é mais grosseiro. Então, o nosso corpo, ele demora mais tempo para fazer a absorção dele, para metabolizar ele, tá? Então, ele tem uma absorção mais lenta. E isso aqui é um pulo do gato se você quer emagrecer, se você quer secar, né? E continuar comendo carboidratos aí. Porque quando você cria essa consciência, você entende que aquele alimento, ele é um carboidrato refinado e o outro é um carboidrato complexo, você já consegue aí a montar estratégias, a escolher as melhores opções de carboidratos para ser consumido ao longo do seu dia e você conseguir secar, você conseguir aí ter emagrecimento e não ficar travado, não bloquear esse processo de emagrecimento, tá? E desses carboidratos complexos, o exemplo que a gente tem dele aí é a batata doce, tá? Dos pães ali, tá? Porque às vezes eu falei do pão aí, todo mundo ficou assim, meu Deus, o pão, né? O pão integral, ele é um carboidrato mais complexo. O arroz integral, ele é mais complexo. Por quê? Porque eles têm um ingrediente ali, um item, que demora, retarda essa absorção, que são as fibras, tá? Então, qual que é a diferença se a gente for pegar ali do pão, né? O pão simples, branco, do pão integral, né? Porque o pão simples ali, comum, ele foi refinado, então ele é absorvido mais rápido. Já o pão integral, ele tá mais inteiro. A farinha que foi utilizada para fazer aquele pão foi uma farinha integral. Às vezes ainda eles acrescentam sementes, tá? Que são todos itens ali que contêm uma dosagem maior de fibras. Então aqui a gente consegue ter um controle dessa absorção desse carboidrato. Então uma parte ali, né, o pão branco, ele tá mais refinado e o outro o integral, ele é um pouco mais complexo, porque ele tem mais dosagem de fibras, tá? E o que essa absorção tem a ver, Nutri? Por que essa absorção aí, saber esse tipo de absorção vai ser importante?
Porque lembra que eu expliquei aqui pra vocês que o carboidrato vira glicose e essa glicose na corrente sanguínea vai precisar se juntar à insulina, né? Só que aqui, se você come muito carboidrato, né? Se você, por exemplo, chegou aí agora, pegou, né? Comeu uns 2 pães de sal, bateu um prato aí de arroz com feijão, né? Que tem carboidrato, depois ainda comeu um brigadeiro que também tem carboidrato. Então, o que? São carboidratos diferentes, mas todos esses itens são ricos em carboidratos. O que acontece? Você automaticamente despejou bastante carboidrato e aí automaticamente você vai ter bastante glicose. E lembra que eu falei? A glicose, quanto mais glicose, mais dificuldade a insulina tem de lidar com essa situação. Aí ela vai lá no seu tecido adiposo, vai lá na sua pochete que você quer tanto secar, que você tá lutando para eliminar, né? Que você tá ali morrendo na academia para eliminar. Aí ela vai lá e fala para ela assim: opa, peraí, não vamos secar não vamos ter esse emagrecimento, não vamos tirar essa gordura localizada do lugar não, porque eu não tô dando conta de lidar com esse tanto de glicose. Porque tá vindo muita glicose. E se tá vindo muita glicose, eu vou ter que absorver ela e a que sobrar eu vou ter que estocar em forma de gordura. Então, por que eu vou gastar mais gordura? Por que eu vou eliminar a gordura que tá localizada? Não faz sentido. Conseguiram pegar essa parte? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Gente, comenta aqui pra mim, porque se ficar alguma coisa assim, vocês podem falar pra Nutri explicar de novo, tá? Porque são processos mais complexos, né? Então, às vezes é difícil pra pegar, tá bom? Então, gente, então raciocina aqui comigo. Se o carboidrato refinado, ele rapidinho é absorvido, o que isso quer dizer? Que rapidinho ele vira glicose e rapidinho ele vai chegar lá na corrente sanguínea. E rapidinho ali também ele vai chamar a insulina para vir ajudar ele. Agora, se esse carboidrato é complexo, né? O que ele vai fazer? Ele vai chegar mais devagar, ele vai ser absorvido mais lentamente, tá? Então, ele vai chegar mais devagar na corrente sanguínea. Então, ele vai pedir já mais insulina, ela vai vir devagar, porque ele vai chegar aos poucos. Então, tá vendo aqui que não é só quantidade, mas também a qualidade, o tipo de carboidrato que você está consumindo vai influenciar nessa resposta que o seu corpo vai dar em relação à insulina, né? Aí vai definir, né, se você vai conseguir ter emagrecimento ou não, mesmo você num processo aí de uma dieta com baixas calorias, mesmo você se matando de treinar, fazendo exercício físico todos os dias, mas se você não se atentar ao tipo de carboidrato, né, a quantidade dele ali, você não vai conseguir emagrecer, porque essa insulina, ela não vai dar conta de fazer o transporte, lidar, né, com esse tanto de glicose ali, e ela vai automaticamente bloquear o seu emagrecimento, porque ela vai pedir pro seu corpo parar de secar, parar de quebrar gordura, tá? Aí não adianta você fazer aí procedimentos estéticos, porque você não vai conseguir ter resultados, tá bom? Então esse ponto é muito importante a gente pegar, a gente entender aí, tá? Bom, além disso... Isso mesmo, a Rose comentou aqui, né? Boa noite, né? E tem a questão da saciedade, né, Nutri? Isso mesmo, gente. Porque o carboidrato que é refinado, ele não tem um teor ali de fibras. Então, automaticamente, você também vai sentir mais fome. Vai implicar nessa questão da fome. Igual a Rose comentando aqui, se eu comer pão francês, rapidinho tô com fome. Isso mesmo. Às vezes ali você toma o seu café da manhã, um copo de café com leite, um pão francês, né? Uma bolachinha Maria, né? Uma bolachinha maisena, e rapidinho ali você já tá morrendo de fome. Então, às vezes você não consegue ficar num pão só. Às vezes tem que comer uns 2, 3 pães, né? Ou seja, exagerar na quantidade. Tudo isso por quê? Porque você não usou estratégias eficientes para consumir esse carboidrato aí. E isso vai implicar no emagrecimento pelo fato de você sentir mais fome. Não só pela qualidade, não só pela resposta de insulina, mas também pela essa quantidade, tá?
Então, quanto mais a gente tem aí essa liberação em excesso, né, de carboidratos, a gente vai ter essa tendência a ter dificuldade a emagrecer, mesmo você fazendo de tudo ali, tá? E outro detalhe aqui também é os horários que a gente faz esse consumo de carboidrato. Portanto, você já deve ter ouvido falar que às vezes assim, jantar engorda, né? Jantar não é legal para quem quer emagrecer. Mas e aí, será? O que acontece aqui, gente? Acontece que o nosso corpo, ele tem um funcionamento que é o normal dele. Ele tem um relógio, que é chamado de relógio biológico. Ou hoje em dia as pessoas falam, os estudiosos já definiram, que se chama ciclo circadiano. Mas em palavras mais simples, é um reloginho ali. Então, nosso corpo, ele foi programado, ele tem uma programação do horário ali que ele vai sentir fome, do horário que a gente tem que dormir, do horário que a gente tem que acordar. Então, tudo é um reloginho. Inclusive, quando esse relógio está desajustado, uma das consequências é metabolismo lento, é dificuldade de emagrecer, oscilações de humor também podem acontecer, tá? Então, esse reloginho aí, ele tem que estar funcionando certo, tá? E às vezes, o que a gente come não vai de acordo com esse reloginho. Mas essa questão aqui é o tipo de alimento que a gente está comendo. Então, não é que o jantar ele não vai engordar. Para ele engordar, você tem que estar fazendo estratégias erradas nesse jantar aí, tá? Inclusive, igual aqui a Rose até comentou, que se ela não jantar, ela não consegue dormir, tá? E é isso mesmo, a gente precisa do jantar, mas a gente precisa fazer um jantar estratégico se você quer ter o emagrecimento. Por quê? Como eu falei, esse reloginho, ele vai determinar também a hora que a gente precisa o quê? Descansar. A gente precisa dormir, a gente precisa descansar. Então, o seu corpo, ele vai dar sinais de sono ali, né? E nesse momento, quando o nosso corpo precisa descansar, o nosso metabolismo automaticamente, ele vai começar a se preparar para o sono, para dormir, né? Para relaxar. Então, ali, ele não consegue... por exemplo, às vezes metabolizar, fazer a digestão de um jantar ali que for muito pesado. Então, a energia que ele estaria ali utilizando para fazer um processo de detox, por quê? O nosso corpo, ele faz um processo de detox, tá? E esse processo de detox, de limpeza, ocorre durante o nosso sono. Por isso que é muito importante também dormir, né? Inclusive depois a gente vai trazer esse assunto. Eu posso fazer uma live também falando sobre essa questão do sono, né? Porque o sono, ele implica sim no processo de emagrecimento. Se você é uma pessoa que fica muito sonolenta, não dorme bem, tem dificuldade para dormir, isso aí pode estar travando o seu processo de emagrecimento, tá? Isso pode estar bloqueando sua queima de gordura. Então depois eu vou trazer essa live também pra gente falar mais sobre isso, tá? Então aqui, recapitulando, o horário ali do período agora da noite, o nosso corpo, ele faz uma higienização. É onde ali a gente vai fazer um detox natural do nosso corpo, tá? É onde que ele vai fazer uma limpeza ali do nosso corpo. Então, ele vai preparar para jogar para fora aquilo que não deve ficar ali mais, ok? Além do, vai ser um momento ali de reparação celular, de estar fazendo, né, a formação de novas células, né? Tudo isso ocorre no período da noite. Aí, se você, à noite, manda lá, né, um hambúrguer desse tamanho, né? E ainda toma, às vezes, ali um potão de açaí com, né, direito a tudo, né? A leite em pó, a Nutella, a leite condensado. Você tá mandando ali para dentro uma grande dosagem de carboidratos e carboidratos ali também refinados. Ah, Nutri, mas eu não como esse tipo de coisa. Eu como arroz, feijão e macarrão ali, tá? Pois é, mas se esse for só um arroz, um feijão e macarrão, e se for uma quantidade muito exacerbada, né? Porque às vezes o que acontece? As pessoas ficam aí ao longo do dia negligenciando a fome, não comem, né? A hora que chega no final do dia, ela tá realmente morta de fome. Ela chegou no final do dia com tanta fome que ela acaba extrapolando, mesmo sendo ali uma combinação
mas, né, um alimento que vai nutrir o nosso corpo, que é, por exemplo, arroz, um feijão, né, ou sendo, às vezes, uma pizza, sendo ali um hambúrguer. Então, às vezes, acaba comendo em excesso, ficando ali empantufada, ali, se sentindo pesada, empantufada, e aquilo ali, depois, para o nosso corpo, vai ser complicado, porque ele vai ter que trabalhar e metabolizar tudo aquilo. Então, o tempo que ele estaria gastando para conseguir fazer a limpeza, fazer a detox natural do nosso corpo, tá? Para fazer a regulação também do nosso corpo, porque à noite a gente vai ter a regulação dos hormônios, né? É um momento de descanso ali, de reprogramação do nosso corpo. Ele vai ter que estar lidando ali com aqueles excessos e com aquelas combinações inadequadas que foram feitas, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui, Nutri? Porque agora vocês devem estar assim, meu Deus, o que eu vou comer então, né? Eu tenho que tomar cuidado com a quantidade, com o tipo de carboidrato, como que vai funcionar? Primeiro ponto, a quantidade, eu já dei essa noção para vocês na nossa live ali dos tipos de fome, né? Onde a gente falou da vontade, da vontadezinha. Então aquilo ali já vai dar um norte para vocês. Mas depois não se preocupe que vai ser outro assunto que eu vou trazer pra gente aprender mais ainda a fundo a controlar essa quantidade. Mas ali vocês já tiveram um norte para identificar, tá? Outro fator aqui é vocês fazerem as combinações inteligentes. Então, por exemplo, aqui você já sabe que, vamos supor, deu 8, né, 9 horas da noite, às vezes até mais tarde ali, né, porque tem gente que come às vezes mais tarde de acordo com a rotina, né, você não vai pegar ali um pote de sorvete, um pacote de bolacha recheada para comer nesses horários. Por quê? Porque é um carboidrato refinado e esse carboidrato refinado vai liberar muita glicose, vai fazer com que a insulina fica doida lá e vai lá e bloqueia sua queima de gordura, tá? Então, bolacha, um pãozinho francês sozinho ali, principalmente horários mais tardes, né? Não é legal a gente consumir por isso, tá bom? Mas você pode utilizar umas estratégias inteligentes para conseguir comer esse carboidrato e ele não liberar tanta glicose ali, que é você fazer um equilíbrio. Então, por exemplo, vamos supor que a sua rotina, o horário da sua rotina, você chega ali à noite e você às vezes não conseguiu preparar uma janta, né? Você tem só um pãozinho aí na sua casa. Aí o que você pode fazer? Pode pegar esse pão e colocar uma proteína nele. Pode ser um ovo, pode ser um frango, pode ser uma sardinha, tá? Porque essa proteína vai ajudar a reduzir o tempo de absorção desse carboidrato. Então ali, se você comer esse aqui pão francês sozinho, a glicose vai chegar tudo de uma vez. Quando você come ele junto com uma proteína, essa glicose vai chegar aos poucos. Aí você não vai deixar essa insulina louca, né? Não vai fazer essa insulina ir lá na sua pochete e falar assim, opa, não vamos emagrecer. Porque essa insulina aí, ela vai dar conta de trabalhar com tranquilidade. Ela não vai precisar ficar desesperada. Então, tá vendo como é estratégia simples, né? Que dá pra vocês fazerem pra reduzir isso aí, tá bom? Outro ponto aqui também, do quesito arroz com feijão ou até mesmo macarrão, pode ser consumido à noite? Pode ser consumido. Você também vai lembrar de fazer essa estratégia, acrescentar uma proteína ali junto, porque se você acrescenta essa proteína junto com esse carboidrato, você também ajuda a reduzir. E aqui eu vou dar mais uma dica muito importante, tá? Porque se você pegar esse pão, que a gente já colocou ali uma proteína, e você colocar também junto com esse pão um tomate, uma alface, um agrião, uma couve, por exemplo, você vai estar colocando ali alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes. Lembra que eu falei aqui que à noite a gente faz um detox? Que o nosso corpo ele faz uma limpeza? Pois é, mas para ele fazer essa limpeza, ele também precisa de nutrientes. E esses itens que eu citei aqui para vocês vão auxiliar nessa limpeza, vão auxiliar nesse detox do corpo. Além do fato de também conterem fibras, tá? E ajudarem nesse impacto da glicose, nessa absorção da glicose. Então, dá super para você fazer uma combinação aí simples, tá?
para você conseguir comer carboidratos e não deixar esse carboidrato virar gordura localizada, não deixar esse carboidrato virar uma pochete que tanto te incomoda aí, tá? Então, olha pra você ver, é uma dica simples para vocês colocarem em prática. Além disso, peraí que minha garganta começou a coçar. Além disso, gente, pensando igual nesses quesitos aí, dessas refeições, né? Igual eu comentei pra vocês, Nutri, então o hambúrguer, eu não vou poder comer um hambúrguer mais à noite, né? Eu não vou poder comer uma pizza mais à noite, né? Vou poder comer durante o dia, mas assim, são refeições que às vezes a gente gosta de comer à noite, porque a gente sai, né? A gente vai pra um barzinho às vezes. Pois é, o que acontece aqui? Você pode comer, e igual eu já expliquei, são alimentos que às vezes vão nutrir a nossa alma, nosso coração ali. Então, pode sim ser consumido, mas aí você vai evitar fazer isso com frequência, tá? O que não pode acontecer é todo dia você chegar e ligar pro delivery e pedir uma fatia de pizza, tá? Porque mesmo você, ao longo de todo o dia ali, fazendo tudo ali, todas as estratégias, você chega todo dia à noite, você come pizza, come hambúrguer, dá esse boom de carboidratos aí, principalmente carboidratos refinados, nesse período da noite, isso aí vai atrapalhar o processo de emagrecimento, tá? Então, 1, 2 vezes na semana, né? Não vai influenciar ali tanto, mas se for uma coisa diária, vai interferir sim nesse processo de secar aí, nesse processo de você conseguir eliminar essa pochete que tá tanto te incomodando, tá? Outra dica aqui, gente, muito interessante, às vezes, vamos supor, você faz a janta por volta das 6 horas, vamos supor, né? E às vezes você dorme mais tarde, você dorme às vezes 10 horas, 10 e meia, né? E você às vezes não vai conseguir dormir mais cedo e tal. E até chegar às 10 e meia, pode ser que você sinta fome de novo. Então, o que a gente faz? Você vai colocar ali uma ceia, né? Você vai colocar um lanche ali na noite para te ajudar nesse processo, tá? E esse lanche aqui é interessante ele não ser um lanche muito rico em carboidrato, tá? Porque você já fez um jantar que vai ter uma dosagem grande de carboidratos. Então, por exemplo, arroz, feijão, carne, salada ali, tá? Uma refeição completa. Aí, a hora que chegar às 10 horas da noite, você for lá e comer de novo, por exemplo, um pão com ovo, né? Mesmo tendo ovo, esse pão ali, ele é uma quantidade grande de carboidrato, tá? Então, sim, pode influenciar. E eu acho até engraçado porque antigamente, bem antigamente, não tinha todo esse conhecimento sobre nutrição. Então, alguns cardápios de nutricionistas tinha até uma bolacha, né? Bolacha maisena com chá na ceia, né? Porque a bolacha apresentava essa questão de ter menos calorias, né? Uma bolacha crack, por exemplo, umas 3 unidades não tem tanta caloria. Só que hoje a gente já sabe que esse carboidrato, ele é refinado. E se você toma ele só com chá, você não fez controle nenhum para essa absorção dessa glicose. Então vai chegar ali, você fez tudo bonitinho. A hora que chega no finalzinho da noite, você caga no processo, porque você foi lá, colocou essas bolachinhas. Isso mesmo vale para um doce, por exemplo. Cuidado com essas bolachas, por exemplo, que prometem ser fits. Então aquela bolachinha Nesfit é uma delícia, mas ela tem muito carboidrato. Então ela nesses horários ali é como se fosse um carboidrato refinado. Não é legal, tá? Então ali nesse período da noite, você poderia colocar ali uma opção, vamos supor, poderia ser uma fruta, tá? Porque a fruta tem carboidrato, mas ela tem uma dosagem menor de carboidratos e ela tem bastante fibras. E dependendo da fruta, ela também vai ter ali fitoquímicos que vão auxiliar na detox, na limpeza natural do corpo. Então, vamos supor, uma laranja, tá? Uma maçã, poderia ser uma maçã com casca, poderia ser também um abacaxi, tá? Então, nesse horário ali da noite, você pode colocar uma frutinha, porque ela tem carboidrato, mas ela tem uma dosagem menor comparada ali, por exemplo, com um prato de arroz ali, tá? Ela vai ter uma dosagem menor de carboidratos.
e ela vai fornecer fitoquímicos que vão ajudar o seu corpo a fazer uma limpeza. E se você ainda tiver uma dificuldade para dormir, a laranja seria mega interessante, porque ela ainda ajuda na estimulação da melatonina, tá? Então são diquinhas simples que a gente coloca em prática e vai contribuir. Lembrando um pouco do que a gente falou ontem, que foi sobre a ansiedade, um abacate, né? Lembra que eu falei do abacate ontem? Que o abacate ele é rico em magnésio, tá? Então ele é super interessante para as pessoas que têm ansiedade e ele também tem gorduras boas, é rico em ômegas, que são anti-inflamatórios, então vai ajudar a desinflamar esse corpo, vai fornecer fitoquímicos ali para ajudar a fazer uma detox natural, vai te dar uma saciedade, porque como ele tem bastante gordura, ele dá essa saciedade e ele tem muito pouco carboidrato, então não vai ter nenhuma implicação assim nesse processo de emagrecimento. Então é uma estratégia excelente para você colocar em prática ali, tá? E outro detalhe aqui, gente, e o almoço, Nutri, como que fica? Nesse horário do almoço, gente, é aquela refeição completa mesmo que a gente faz, arroz, feijão, carnes, né? Porque nesse horário do almoço, o nosso corpo, ele tá mais preparado para fazer a digestão, para metabolizar. Porque o nosso reloginho biológico, nosso ciclo circadiano, ele sabe que a hora que chegar ali mais ou menos ao meio-dia, né, no meio do dia, você vai precisar de repor as energias, você vai precisar de fazer uma refeição grande. Então, automaticamente, ele está mais preparado para fazer essa digestão e para fazer essa absorção dos carboidratos, ok? Então, ali, se você manter esse prato equilibrado com bastante ali saladas, vegetais, tá tudo numa boa. Inclusive, você pode até utilizar, né, algumas estratégias a mais para potencializar isso aí. Então, por exemplo, acrescentar ali o vinagre de maçã, tá? É interessante porque o vinagre de maçã, igual ali na salada, né? Um vinagrete ali, e utilizar o vinagre de maçã, vai ser interessante que o vinagre de maçã, ele auxilia nesse controle da glicose, tá? Então, ele vai implicar nesse controle da glicose aí da sua refeição. Então, é interessante, é uma estratégia interessante se você ainda quer potencializar ainda mais esse resultado. Outra refeição que pode jogar a gente no mato se a gente quer emagrecer, tá? E às vezes as pessoas seguem aquele ditado popular, né? Não sei se eu vou lembrar, mas me ajuda aqui, gente, me ajuda a falar aí. Que é aquele assim, de manhã a gente tem que comer como um rei, o almoço comer com um príncipe, e à noite, né, reduzir ainda mais. Tem um ditadozinho que fala tipo isso. Eu sou péssima em ditados, mas só para vocês entenderem. As pessoas costumavam acreditar que no café da manhã a gente tinha que comer bastante, no almoço reduzir um pouquinho, e no jantar, no período da noite, a gente comer menos, né? É isso que as pessoas têm em mente, né? A Rose perguntou aqui. E o limão? Eu adoro na salada. O limão também pode ser utilizado, tá? O limão, ele não vai ter impacto direto nessa redução da glicose em si, mas o limão, ele auxilia na digestão e ele é um alimento que tem poder antioxidante e anti-inflamatório, tá? Inclusive, gente, o limão, ele ajuda a reduzir os picos de cortisol que acontece no estresse, tá bom? Então, você aí é uma pessoa que tem fica muito ao longo do dia estressado, de manhã tomar água com limão auxilia nisso, auxilia nesse controle, tá? O limão é um excelente alimento aí pra gente estar incluindo, né? Nas nossas refeições. Então, o que acontece aqui, gente? O café da manhã, ele pode estar te jogando no mato se você quer secar. Porque se você não começar seu dia já com estratégias certas, né, com combinações inteligentes, isso pode impactar em todo o seu metabolismo ao longo do dia. Então, por isso que no café da manhã ali, a gente vê muito aquelas recomendações de shot, suco verde, né? Por quê? Porque são ali a primeira refeição que o seu corpo vai receber, né? Então, ele vai impactar em tudo ali que o seu metabolismo vai fazer, né? Vai precisar ao longo do dia,
tá? E também pensa aqui comigo, se durante a noite você faz essa limpeza, faz esse detox, aí a hora que chega de manhã, né, seu corpo, o que que tá precisando? O seu corpo vai precisar eliminar toxinas, né? Por isso que é aquele quesito que eu falo, água em jejum, né, para você tomar, para ajudar esse corpo a eliminar essas toxinas, né, que foram produzidas durante a higienização natural, o detox natural que o nosso corpo tem, tá? Então ali, gente, naquele horário, você já vai e fornece para ele uma carga de carboidratos refinados, por exemplo, né, sem nenhuma estratégia, sem nenhuma combinação, seu corpo não conseguiu nem eliminar, você já tá colocando ali mais alimentos que vão poder, né, que vão inflamar ele ainda mais. Então, por isso que aqui a gente precisa ter essa estratégia, tá? Porque se você dá aqui de manhã, vamos supor que você levantou de manhã e comeu uma caixa de bombom, né? Uma caixa de chocolates aí. Aquilo ali vai levar, né, vai impactar no resultado ao longo de todo o dia. Porque se você acorda de manhã e colocou uma caixa de bombom ali pra dentro, comeu uma caixa de bombom, você forneceu bastante carboidrato e deu bastante glicose. Aquilo ali já dá um choque no seu metabolismo, que ele já liga um alerta logo cedo e ao longo de todo o dia ele já vai ficar ali, né, trabalhando em relação a isso. A Ivanete perguntou aqui. Nutri, seria interessante... Peraí que a comida... Falo tanto de comida que eu tô até trocando as palavras. O comentário subiu. Nutri, seria interessante um shot após o almoço? Limão, vinagre de maçã, açafrão e gengibre? Excelente. Um shot após o almoço, se a gente fazer combinações estratégicas, ele vai ajudar tanto no controle da glicose, mas também na absorção de gordura, tá? Esse exemplo aqui que a Ivanete citou é interessante, tá? Ele é um exemplo bem interessante que pode ser utilizado ali, porque o vinagre de maçã, ele vai auxiliar nessa absorção do carboidrato, né, da glicose. O limão auxilia nesse quesito de ser anti-inflamatório ali também. O açafrão e o gengibre também são bastante anti-inflamatórios, né? Então, eles vão ajudar a fazer, né, esse processo. Inclusive, o gengibre também auxilia na digestão, tá? Vocês estão conseguindo pegar, a gente conseguindo entender? Aproveita e compartilha essa live, chama alguém também para vir assistir, adquirir esse conhecimento aqui, né? Porque, igual eu falei, agora em 2023, a gente precisa, sim, conquistar o nosso corpo ideal. Então, vocês tendo esses encontros aqui com a Nutri, vocês estão tendo, né, orientações aí, né? Então, vai ser praticamente como se fosse uma consulta online com a Nutri, porque todo dia eu tô aqui às 19h19 trazendo conteúdos para ajudar vocês aí a buscarem as melhores estratégias para ter o emagrecimento, para conseguir secar aí de vez. Então, essa combinação, esse shot ali depois é interessante. Depois vocês vão ver que a gente tem vários shots para várias coisas, né? Então, temos shots ali para ajudar na digestão, para desinflamar esse corpo, para reduzir a absorção de gordura, tá? Então, tem várias opções. E à noite também pode ser feito, tá? Pode também utilizar esse shot aí à noite. Teve outra pergunta aqui do Wesley. Café com canela, pode? Pode. E aqui também eu chamo atenção para um detalhe. O que acontece, gente? Igual eu falei para vocês esse quesito da glicose ali. Às vezes você pode pensar assim, mas eu quase não como outros itens e pode estar, né, o que pode estar me atrapalhando no emagrecimento. O Wesley comentou do café e eu lembrei disso aqui. Às vezes tem pessoas que têm o hábito de ficar beliscando café ao longo do dia, tá? E o que acontece? Se esse café for com açúcar, a gente tem um problema para o seu processo de emagrecimento. Um café com açúcar sendo consumido, né, beliscado ali ao longo do dia, pode bloquear o seu emagrecimento, justamente por causa do açúcar, por causa da resposta que esse açúcar vai trazer para o nosso corpo, o impacto que ela vai trazer para o nosso metabolismo. Porque o açúcar é o quê? É o carboidrato refinado que a Nutri explicou aqui para vocês no início da live. Então, esse carboidrato refinado vai estimular mais liberação de insulina e isso aí vai fazer, né, um bloqueio no processo de emagrecimento. Então, tá vendo que, olha pra você ver, uma coisa simples que às vezes a gente faz na rotina e a gente nem sabe que tá atrapalhando a gente conseguir secar, a gente conseguir, né, reduzir a gordurinha localizada, reduzir a gordurinha abdominal aí, tá?
Então, o ideal seria o quê? Se você tem muito esse hábito de beber café ao longo do dia, você retirar esse açúcar aí. Eu sei que parece que dói e no início dói, é complicado, mas o nosso paladar, ele se adapta. O nosso corpo, gente, ele é muito adaptável, ele consegue se adaptar muito fácil ali, tá? Basta a gente ter uma certa persistência, tá? Então, no primeiro dia vai ser horrível, você vai querer matar a nutri, mas depois você consegue adaptar o seu paladar e esse café sem açúcar, ele vira hábito. Portanto, o dia que você chegar na casa de alguém e ela te oferecer café com açúcar, você vai custar a beber esse café. A canela, ela vai ter esse poder no controle da glicose. Ela vai ajudar a controlar esse índice glicêmico aí, a controlar, né, esse impacto que a glicose vai trazer para o nosso organismo. Então, café com canela, show de bola, perfeito. Uma estratégia muito boa que a gente pode utilizar aí, principalmente no café da manhã ali, né, que vai ser um potente anti-inflamatório aí para o nosso corpo também. Eu tava falando pra vocês, né, do café da manhã, né, das combinações inteligentes aí que a gente pode fazer nesse café da manhã para reduzir o impacto, né. Então, nesse café da manhã, a gente precisa também ter cuidado com a quantidade e a qualidade do carboidrato. Então, por exemplo, se você gosta de comer o pãozinho, a torradinha, perfeito. Só que você tem que se ligar, oxa, é um carboidrato de absorção rápida. Então, preciso aqui colocar uma proteína, principalmente de alto valor biológico, ou seja, uma proteína de origem animal ali, que vai ter uma dosagem maior, né? E o nosso corpo vai conseguir aproveitar bastante para equilibrar. Então, por isso que o ovo, gente, é um item que a gente, né, indica bastante, porque o ovo, ele tem essa proteína, também tem gordura boa ali também, né? E ajuda a dar essa equilibrada, ok? Pra gente não tá, né, tendo excesso. Uma crepioca também pode ser feita aqui, tá? Então a crepioca é um polvilho, né, um ovo ali, tá? E você rechear às vezes com tomatinho cereja, ou às vezes fazer uma crepioca voltada pro doce, caso você, né, aquela pessoa que gosta mais de doce. Então você pode misturar ali o ovo, o polvilho, né, para fazer a massinha, e nesse recheio você colocar, por exemplo, banana, canela, tá? Porque aí você vai ter esse aspecto de mais docinho aí e vai ter esse controle, principalmente por causa do ovo, por causa da canela que você tá colocando ali, tá? Nossa, eu acho que amanhã eu até vou fazer essa opção de café da manhã. Eu acho que vou fazer uma crepioca recheada com banana e canela, tá? Então aqui esse ovo ele vai ajudar. E vai ajudar nessa absorção aí, tá? Outro ponto aqui também, igual vocês comentaram dos shots, né? Você pode fazer também um suco nesse horário, tá? Um suco, igual vocês falam, suco verde, é interessante porque é uma carga ali, bastante nutrição que você tá levando. Então, esse corpo ali que ficou a noite inteira fazendo limpeza, ele precisa ter uma carga de bastante nutrientes de manhã, tá? De alimentos anti-inflamatórios. Então, o suco verde, ele vai auxiliar nisso e vem as fibras, né? Então, você pode bater a couve, coar aquela couve, porque às vezes vai ficar muito grosso e vai atrapalhar a comer, né? A tomar aquele suco. E depois bater ele com por exemplo, uma farinha um farelo de aveia, uma farinha de maracujá, igual você tem ontem para quem, né, tem ansiedade. A Isadora Silva, a mamãe mais linda, amo acompanhar vocês, dê um beijinho no Heitor. Pode deixar, Isadora, muito obrigada, fico muito feliz. Então, por exemplo, gente, esse suco aí você pode bater, fazer o suco com a couve, coar, porque aquele sumo da couve às vezes fica muito grosso, fica difícil, né? Então, quem já consegue consumir, perfeito, excelente, é mais fibras. Mas não, quem não consegue, pode descartar e coloca ali, bate depois com uma outra fonte de fibra, para ficar mais fácil para você consumir, que pode ser a chia, pode ser a semente de linhaça, tá? É interessante aí também. E vai ser uma carga de fibras que vai ajudar. Então, vamos supor, Nutri, eu não desce comer ovo, não desce comer peito de frango, não dá. Mas eu gosto muito de comer uma torradinha. Então, você pode colocar essa torradinha, pode fazer esse suco verde aqui com fibras, que a Nutri explicou, colocar uma canela no seu café, e aí você conseguiu equilibrar esse carboidrato, fazer algumas estratégias inteligentes
para você conseguir secar, conseguir ter emagrecimento. Nutri, lembrei dos chás. Chá com fruta, chá verde com maracujá, hibisco, com maçã gelado, é delicioso. Isso mesmo, gente. Pode ser feito também o suchá, tá? O que é o suchá? Para quem não conhece, não sabe o que é. É você fazer um chá, tá? Faz esse chá e depois você vai bater ele com uma fruta e fazer um suchá. Então é um suco com chá, nada mais do que isso, tá? E aí você pode fazer combinações de acordo com a estratégia que você precisa ali. Pensando nesse controle do índice glicêmico, você poderia fazer, por exemplo, canela, tá? Com maçã, né? Inclusive, acho que deve ter no mercado chá de canela com maçã. Eu acho que deve ter, sim, de sachê já pronto. Eu imagino que já deve ter. Eu acho que tem. Então, você poderia fazer um chá de canela e depois bater com maçã, tá? Seria um chá de maçã para ajudar nessa absorção aí dos carboidratos. Tô olhando aqui, gente, as horas, né? Porque eu não posso passar do horário. Então, a gente falou sobre isso, sobre a quantidade, né, do carboidrato, né? Porque ali vocês vão ter que olhar muito esse sinal de fome, de saciedade, ver os motivos que estão te levando a comer ali, tá? O tipo de carboidrato aí, que vai ser o refinado ou complexo, né? Então, sempre que possível, optar pelo carboidrato mais complexo, mas isso não faz que você não possa comer carboidrato refinado, por exemplo, um brigadeiro ali, tá? Inclusive, gente, você sabe qual é o melhor horário pra gente comer um doce? Para você comer um carboidrato, um docinho ali? Vocês têm uma noção disso? Qual horário seria mais interessante pra gente conseguir fazer? Um doce, gente, se a gente consome ele ali após o almoço, o impacto dele para o nosso corpo e para quem busca secar, né, eliminar a gordurinha localizada, o impacto é bem menor. Então, após o almoço, você comer um brigadeiro, o impacto dele não vai ser tão prejudicial, não vai ser prejudicial se você, por exemplo, comer um brigadeiro ali 10 horas da noite, tá? Porque ali às 10 horas da noite, esse brigadeiro sozinho, você vai ter a interferência do horário que você vai estar consumindo e você também vai estar consumindo carboidrato refinado puro sozinho ali. Tá? Então, essas pequenas estratégias que a gente faz ao longo do dia vai auxiliar nesse processo. Então, tá vendo que não precisa ficar sem comer doce, mas você colocar ele no momento específico vai auxiliar aí nesse processo. E fazer todas as combinações adequadas ao longo do dia também, tá? Porque às vezes, se você faz só no horário, né? Só no café da manhã, mas o restante das outras refeições for tudo sem estratégia, sem controle, isso também pode atrapalhar o seu resultado. Lembra do exemplo que eu dei? Às vezes a pessoa faz tudo bonitinho durante o dia. Aí, a hora que chega à noite, todos os dias ela come uma pizza, né? Essa pizza vai dar um impacto. Por quê? Porque é excesso de carboidrato refinado. Um dia ou outro não vai, mas se for ali todo dia, vai impactar, porque o seu corpo não vai conseguir lidar com isso, porque vai chegar muita glicose na corrente sanguínea, a insulina vai ficar doida ali, ela vai falar assim, meu Deus, eu não tô conseguindo lidar com essa situação, tem muita glicose para ser, né, para ser absorvida, então ela vai lá na sua gordurinha localizada e fala assim para ela, aqui, não é para queimar isso não é para você sair daqui de jeito nenhum, porque essa pessoa tá doida, ela tá mandando um tanto de carboidrato aqui, eu não tô dando conta. Então, por que eu vou queimar essa gordura que está localizada se está chegando mais combustível aqui, tá? Então, a gente tem que pensar nessas combinações aí para auxiliar nesse processo, tá bom? Então, é isso, gente. Amanhã, o que a gente pode falar amanhã, hein? Amanhã é sábado, sim, gente. Sábado e domingo eu vou fazer live aqui para vocês. Eu tinha pensado num conteúdo durante a live e eu me esqueci. Eu tenho que anotar essas coisas, então depois eu esqueço. Deixa eu pegar um papel aqui. Eita. Porque a gente pode falar, amanhã a gente pode falar sobre montar marmitas, a gente pode falar também sobre o sono, né? Como você pode potencializar o seu emagrecimento dormindo, né? Conseguir secar dormindo, mesmo dormindo. Se dormindo, você pode conseguir pôr o seu corpo a trabalhar e estar fazendo lipólise e oxidação ali de gordura, conseguir fazer ele queimar gordura mesmo você estando dormindo.
Então a gente pode falar sobre isso, sobre o sono e podemos falar sobre marmitas, talvez, como planejar marmitas. Mas lembrando que a gente tem muitos dias aí pela frente para falar sobre tudo, né? Depois eu vou deixar uma enquete para vocês votarem no qual assunto vocês querem que eu trago amanhã, né? Qual que é de mais urgência? Shots para amanhã, tarde e noite, combinações de shots, interessante. Podemos trazer aí sobre uma alimentação detox também, né? Perfeito, gente. Então é isso, galera. E se alguém também, às vezes, amanhã quiser bater um bate-papo ao vivo com a Nutri, aí no início da live eu libero, porque eu acho que no final não tá dando tempo, né? Porque já deu aqui um tempo, já que eu tô falando que já é 8h19, então já deu um tempo aqui já. Então eu tenho que encerrar a live. Então também, se vocês quiserem participar aqui durante a live, entrar aqui de cara a cara com a Nutri, conversar com a Nutri, também podemos fazer um dia assim, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que assistiram. Espero que tenham gostado, que tenha ficado claro o que a Nutri quis trazer aqui pra vocês, explicar pra vocês, tá? E todos os dias, às 19h19, eu tô trazendo aqui mais informações, mais conhecimento pra te ajudar a secar e chegar no seu corpo ideal. Aproveita, se você gostou dessa live, comenta depois, na hora que eu postar ela, vai lá e comenta e conta pra mim o que você não sabia e ficou sabendo, o que você mais gostou, dê ideias do que você quer continuar vendo por aqui, marca uma amiga também que tá precisando botar essas estratégias em prática aí, vai e marca ele e fala assim, vem cá, assiste esse aqui, vê que legal esse aqui que vai mudar a sua vida e vai te ajudar a secar, tá bom? Então, beijo, pessoal, um grande beijo e até mais!